Princípio 8 de economia. O padrão de vida de um país depende de sua capacidade de produzir bens e serviços. Eu vou repetir. Princípio 8 de economia. O padrão de vida de um país depende de sua capacidade de produzir bens e serviços. E as palavras-chave, ou melhor, a palavra-chave desse princípio é produtividade. E o que é produtividade? A quantidade de bens e serviços produzidos por unidade de insumo de mão de obra. Bens e serviços produzidos pela mão de obra. Aqui no canal eu estou construindo uma playlist de economia básica e o livro-texto base que eu estou usando para eu fazer a construção dessa playlist é esse aqui. Introdução à Economia, do Gregory Mankiw. O link desse livro está na descrição, caso você perceba que vale a pena ter esse livro. Clica nesse link e dá uma olhada lá no preço dele. Eu estou construindo essa playlist e nos vídeos anteriores eu fiz os comentários de que esse livro traz sobre cada um dos princípios. Já falamos sobre o princípio 1, 2, 3, 4, 5, 6 e hoje é o 8º. O 7º, que foi o vídeo anterior, falei sobre as vezes os governos podem melhorar os resultados dos mercados. Uma coisa antes de eu começar sobre o princípio 8, só tenho que mencionar que esses princípios, eles estão divididos, os 10, que são 10 princípios, né? Eu já estou no 8º, estou quase acabando. Esses princípios buscam explicar como as pessoas tomam decisões. Foi até o princípio 4 isso. O princípio 5, 6 e 7 buscam explicar, ou buscaram, quando eu fiz o vídeo, né? Buscaram explicar como as pessoas interagem. O princípio 8, 9 e 10, eles tentam explicar como a economia funciona. Então a gente está avançando, né? Antes falávamos de como as pessoas tomam decisões, relação de trade-offs, aquelas coisas todas que eu já falei. Depois vimos como as pessoas interagem e acabamos com o princípio 7 falando sobre o Estado. E hoje quero falar então o primeiro princípio de como a economia funciona. Vamos ver o que diz? Começamos por uma discussão como as pessoas tomam decisões, depois vimos como elas interagem umas com as outras, juntas todas essas decisões e interações formam a economia. Por isso que seguia essa lógica, por isso que o livro segue essa lógica. Os 3 últimos princípios referem-se ao funcionamento da economia. Em todo o mundo, as diferenças de padrão de vida são assustadoras. Um norte-americano médio tinha uma renda de cerca de 47 mil, enquanto que um mexicano ganhava cerca de 10 mil e um nigeriano 1.400 dólares. Essa grande variação do nível de rendimento se reflete em diversos indicadores de qualidade de vida. Os cidadãos de um país como os Estados Unidos, que tem uma renda mais elevada, possuem maior quantidade de bens, além de uma maior qualidade de vida, além de assistência médica, a expectativa de vida maior, entre outros. As mudanças no padrão de vida americano dobram em média, né, a cada 35 anos. O que explica essas grandes diferenças? É o que o autor aqui propõe. De vida entre os países ao longo do tempo. A resposta é surpreendentemente simples. Quase todas as variações de padrão de vida podem ser atribuídas a diferenças de produtividade entre países, ou seja, a quantidade de bens e serviços produzidos por unidade de insumo de mão de obra. Um país onde os trabalhadores podem produzir uma grande quantidade de bens e serviços por unidade de tempo, a maioria das pessoas desfruta de padrões de vida elevados. Em nações onde os trabalhadores são menos produtivos, a maioria das pessoas precisa enfrentar uma existência com maior escassez e, portanto, menos conforto. De forma semelhante, a taxa de crescimento de produtividade de um país determina a taxa de crescimento de sua renda média. Isso, então, é o princípio 8 que o Gregory Mankiw propõe nesse livro. A relação fundamental entre produtividade e padrão de vida é simples, mas suas implicações são profundas. Se a produtividade é o determinante principal do padrão de vida, outras explicações devem ser de importância secundária. O que mais? E aí aqui ele traz alguns exemplos, comparando os Estados Unidos com o Japão, na década de 80, 70, a correlação que existia entre os dois. E ele conclui esse princípio dizendo o seguinte, vamos lá. A relação entre produtividade e padrão de vida também traz implicações profundas para a política pública. Quando se pensa sobre como alguma política afetará os padrões de vida, a questão-chave é como ela afetará a nossa capacidade de produzir bens e serviços. Para elevar, ele conclui assim, escute bem.
Para elevar os padrões de vida, os formuladores de políticas precisam elevar a produtividade, de forma a garantir que os trabalhadores tenham uma boa educação, disponha de boas ferramentas de que precisam para produzir bens e serviços e tenham acesso à melhor tecnologia disponível. Então,